Neste slide falaremos um pouco mais a respeito do benchmarking. É um processo de avaliação da empresa em relação à concorrência, por meio do qual visa o seu aperfeiçoamento, podendo ser baseado num bom desenvolvimento da sua concorrência ou então dos seus próprios métodos. Entre os benefícios do processo está a redução de custos, o aumento da produtividade e a ampliação de lucratividade. Para atingir o melhor resultado, é necessário que ele seja dividido em etapas. As etapas mais comuns de serem utilizadas é o planejamento, o levantamento de dados, a análise e a implementação. O benchmarking tem diversos tipos. Os mais comuns são 4 e que nós mostraremos agora. O competitivo, que é a comparação com os concorrentes mais próximos, os concorrentes chamados de concorrentes diretos, comparando produtos e o que divide o público-alvo, e assim conseguindo superá-lo. O funcional, que é comparar as etapas de empreendimento, independente do segmento do mercado, como, por exemplo, uma boa gestão financeira, uma boa publicidade, uma boa propaganda, entre outros. Outros 2 exemplos é a cooperação, que é a junção entre empresas para a resolução de um problema em comum, e o benchmark internacional, que é a referenciação de temas internacionais que estão em alta lá fora para ficar à frente do mercado, tomando vantagem sobre seus concorrentes. Alguns exemplos de benchmarking são a pesquisa de campo, que é a utilização de fontes de pesquisa, artigos, blogs, análises de concorrência e etc. Participação em eventos, promovendo networking para conseguir mais informações e se relacionar melhor com outros profissionais da área. Mentoria, que é a observação de experiências passadas através de outras pessoas. Visitas presenciais, que podem ser visitas técnicas a empresas próximas e com ramos próximos aos seus. E conhecer a sua própria empresa, entender os seus pontos fortes, seus pontos fracos, a sua história, o que você precisa melhorar. Eu sou o Felipe e eu vou falar sobre o Balanced Scorecard. Se trata de uma metodologia de gestão estratégica de empresas. A proposta é ter um método que ajude a entender o crescimento da empresa de forma ampla e não se restringindo apenas a informações econômicas ou financeiras, mas também monitorar o desempenho do mercado junto aos clientes, desempenho dos processos internos e pessoas, inovações e tecnologia. O Balanced Scorecard atua diante de 4 perspectivas que eu vou explicar agora quais são. As 4 perspectivas que atua o Balanced Scorecard. A primeira é financeira, consiste em avaliar os objetivos interligados com o lucro a ser colhido para os acionistas. Assim, os gestores vão precisar pensar nessas metas. Esse trabalho vai gerar a possibilidade de ver resultados importantes para o crescimento do negócio e, com o passar do tempo, poderão ser acompanhados. Assim, com a definição dos resultados que se espera alcançar, a empresa vai sempre trabalhar com foco em chegar a eles, esses objetivos financeiros. Isso garante que haja um foco no trabalho para que você alcance o que é pretendido. A segunda perspectiva são os clientes, que é você avaliar a capacidade principal da empresa a fim de dispor de produtos e serviços de qualidade, entrega eficiente e demais atributos que garantam satisfação total do cliente. Ou seja, é o que você faz para que o seu cliente fique satisfeito, o que você dispõe que é bom para o seu cliente, que é atrativo para o seu cliente. Agora, a terceira são os processos internos. Essa perspectiva objetiva os resultados do negócio da empresa, avaliando em vista do sucesso financeiro e da satisfação dos clientes para uma melhor definição dos objetivos organizacionais e expectativas dos clientes. As empresas devem reconhecer os processos internos nos quais deverão obter excelência. Esses processos são monitorados a fim de garantir que serão satisfatórios e permitir que seja avaliado o desempenho organizacional em função dos mecanismos de mensuração da sua organização. Agora, o quarto e último é aprendizado e conhecimento. Essa perspectiva compete em avaliar as habilidades principais
e as capacidades dos profissionais, a qualidade dos sistemas de informação e o possível ajustamento aos objetivos empresariais. Ou seja, os processos terão apenas sucesso se gerenciados por empregados altamente envolvidos e motivados e supridos com informação oportuna e adequada às suas necessidades. Essa perspectiva tem uma importância especial para as empresas, pois mudanças de expectativas dos clientes levam os empregados a assumir determinadas posturas drasticamente novas, que pode requerer uma habilidade maior em termos de capacidades, em termos de tecnologias, informações e estruturas empresariais que podem não ser disponíveis até então. Agora eu vou falar algumas características do Balanced Scorecard. Ele estimula a sinergia organizacional porque a aplicação dessa metodologia estimula que os diferentes setores da empresa conversem entre si e principalmente unam esforços em busca do objetivo em comum. Outra característica é que ajuda a incorporar e traduzir a visão do negócio. É capaz de traduzir a visão e os valores do negócio em metas e objetivos estratégicos. E quando o alcance das metas é dirigido por esses valores, a empresa tende a ter mais sucesso em alcançar os resultados que sejam relevantes para a sua realidade. Então, outra característica que podemos citar é que favorece a priorização dos processos e atitudes, porque os executivos conseguem definir mais assertivamente quais são os processos e atitudes mais importantes para que a empresa atinja suas metas. Isso evita que o negócio desperdice tempo com ações que sejam pouco produtivas ou que não se relacionem diretamente com o atingimento das metas organizacionais inicialmente estabelecidas. Isso aumenta a produtividade da empresa como um todo, mas principalmente aumenta a efetividade e eficácia de suas ações. Assim, as metas organizacionais não são apenas atingidas, mas também acontecem mais rapidamente. A próxima característica é que auxilia na definição de indicadores de desempenho, que é algo bem característico do Balanced Scorecard. Ajuda a definir indicadores de desempenho que sejam realmente relevantes para as metas organizacionais. Com bons indicadores, a gestão consegue acompanhar o progresso de alcance das metas de maneira dinâmica. De acordo com os resultados, é possível fazer mudanças e adaptações que levam a empresa para o rumo certo. A definição correta desses indicadores, inclusive, é fundamental para que a empresa não se apegue a métricas de vaidade ou a indicadores que não sejam realmente cruciais para o negócio, para não se ater a indicadores pouco relevantes. É isso, muito obrigado. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Helena e eu vim aqui apresentar para vocês os métodos ágeis. Os métodos ágeis surgiram na década de 90 como forma de melhorar a produtividade que estava em alta durante a quarta revolução industrial ou indústria 4.0. Pois bem, a forma de produção agora teria que ser mais rápida, com processos mais curtos e com prazos menores ainda. Então, a metodologia busca trabalhar uma maior sinergia entre seus funcionários, uma maior flexibilidade do seu trabalho e uma avaliação contínua e periódica em busca de erros e da melhora da empresa. Então, a gente pode dizer que os métodos ágeis têm uma base formadora como a comunicação, a praticidade, a adaptabilidade e o alinhamento de equipe. Esses são os 4 pontos-chave que a gente vai ver nas nossas 4 metodologias que iremos ver a seguir dentro das métodos ágeis. Pois bem, ciclo de produção Scrum. Ele é mais utilizado em empresas de tecnologia, desenvolvimento de desktop. Pois bem, a empresa começa com o ciclo sprint. O que é o sprint? Basicamente, é o processo de um mês, um período de um mês que a empresa separa para produzir, desenvolver um produto. O Product Owner, ou como a gente pode dizer, o dono do produto, o idealizador, ele vai apresentar para a sua equipe um Product Backlog. O que é isso? É uma lista de atualizações que ele quer naquele produto. Por exemplo, eu quero que o Facebook seja capaz de sempre atualizar a minha localização de GPS. E aí, ele vai colocar isso no Product Backlog.
Aí ele apresenta isso para a equipe deles, que vão fazer uma filtragem. E nessa filtragem, eles vão analisar o que o Product Owner está oferecendo a eles e eles vão dizer o que é viável e o que é não. O que é viável vai ser o Sprint Backlog, os produtos que são viáveis de ser produzidos. Aí começa a produção em si. E cada produção diária que eles fazem é o Daily Scrum. Basicamente é uma reunião que de 2 a 4 dias ou diariamente, que os próprios operários vão fazer, falando se o que está dando certo, o que está dando errado, enfim, eles se atualizar enquanto a produção. Quando o projeto está perto de ser concluído, já foi concluído, eles vão fazer o Sprint Review. Eles vão analisar todo o processo que eles fizeram até a chegada desse produto final. Caso esteja errado, volta para o Daily Scrum. Aí, quando o produto já está para ser lançado e vão começar um novo ciclo, eles fazem o Sprint Retrospective. Basicamente, eles vão rever tudo que eles passaram nesse sprint e vão trazer um novo Product Backlog para começar, assim, um novo ciclo sprint. Agora, o método de gestão Lean. O método de gestão Lean surgiu da filosofia toyotista criada pelo Taiichi Ohno nos anos 70. Ele junta 2 conceitos do Toyota. Basicamente é o just-in-time, a produção pela demanda, e o Jidoka, que é a busca pela perfeição. Ou seja, o método de gestão Lean, ele sempre está se autoavaliando para sempre descobrir seus erros e então melhorá-los, saná-los, e também todos os seus funcionários estão alinhados aos valores da empresa de perfeição. Todos se dedicam ao máximo para que aquele produto seja o melhor que eles possam fazer. Eles estão sempre à busca de evitar os desperdícios e ser o mais produtivo possível. Agora, o Kanban. O Kanban é o cartão. Um cartão é uma tabela que a empresa criou para organizar os processos, os procedimentos da empresa, com o objetivo de definir prioridades, mostrar os afazeres e diminuir a quantidade de trabalho. Existem 2 tipos de Kanban. Existe o Kanban de produção, que vai ser separado entre os produtos que estão na fase de início, o que já estão em produção e o que já foram feitos. Assim, os funcionários vão ter noção da prioridade que eles devem dar para qual produto. Se esse aqui está no início, eu acho que eu vou dar prioridade para esse aqui que está no processo, para então eu dar finalidade a ele. Já o Kanban de movimentação, ele basicamente vai falar o que está no estoque, o que está em falta, o que está com avaria, tudo numa tabela comparativa. Assim, os funcionários que há de transporte ou de reposição que cuidam do estoque vai saber o que precisa repor e o que precisa dar uma revisada. Por último, o método de planejamento SMART. O que é o SMART? Specific, Measure, Achievable, Relevant, Time-Based. Basicamente, ele ajuda a você fazer uma definição de metas dentro da sua empresa. Ou seja, suas metas elas devem ser específicas, bem detalhadas para a sua empresa. Devem ser capazes de você mensurar, de você medir elas, alcançáveis de acordo com o que você tem disponível de material e de equipe, relevante para o quanto de esforço que você vai entregar nessa empreitada, e time-based, ela tem que ter um tempo, prazo para ser cumprida. Bom, eu espero que tenham gostado dessa apresentação. Qualquer dúvida é só chamar. Olá, sou Carlos, vou apresentar o Design Thinking. O que é o Design Thinking? É um método prático e criativo e forma de pensar do design através de uma abordagem crítica e criativa que busca por diversos ângulos e perspectivas a solução dos problemas. O conceito surgiu dentro do design, mas atualmente é utilizado em diversos nichos de problemas. Une a sensibilidade do design com métodos para entender a necessidade das pessoas e o que é ou não é possível realizar tecnologicamente. Os benefícios de utilizar o método são diversos e podem alterar a forma como a organização desenvolve seus produtos, processos e estratégias. Além disso, permite que as pessoas não designers possam utilizar ferramentas criativas para resolver problemas, pois identifica as melhores soluções e torna as experiências mais eficazes. Quando usar? Pode ser utilizado para resolver todo tipo de problemas, mas se tem um melhor impacto quando são utilizados para resolver problemas que não têm definição clara,
são mutáveis e têm fortes impactos nas necessidades humanas. Etapas do Design Thinking. A primeira é a imersão, onde o objetivo é a aproximação das pessoas com um contexto do problema através do levantamento de informações e observações pertinentes. A segunda é a análise e síntese, que você vai ali tirar o que dessas informações, o que é útil realmente para o continuamento do processo. Terceira é a ideação. Nessa etapa, busca gerar ideias inovadoras através de atividades colaborativas que promovam a criatividade e a inovação. A quarta é a prototipação, onde o empreendedor vai retirar aquilo do papel e vai fazer um teste, um protótipo, para, na quinta etapa, validá-lo. Se ele funciona realmente, se é replicável, reproduzível, ou se ele vai ter que realizar ajustes em cima desse protótipo, ou novamente voltar desde o início. É isso. Muito obrigado. Olá, sou o João Pedro e agora iremos falar sobre a indústria 4.0, onde a relação homem-máquina se entrelaça-se muito mais do que qualquer outra época. Algumas características para termos uma concepção inicial. Um novo arranjo. A indústria 4.0 não se trata basicamente dos avanços tecnológicos, a aglomeração e conglomeração de várias tecnologias justapostas para o uso na produção, na indústria. Se trata de uma mudança drástica e profunda em todo o sistema produtivo e na cadeia de suprimentos. Desdobramentos atuais. Temos a grande popularização dos computadores, massificação das comunicações via satélite. Com essa onda de avanço tecnológico, temos a digitalização das indústrias. A indústria 4.0 e dados. A coleta de dados de vários lugares e setores viabiliza, quando associado junto às novas tecnologias, a digitalização do processo produtivo. A análise das revoluções industriais. Na primeira, temos a mecanização da indústria, a inserção das máquinas numa primeira vez para a perspectiva de produção. Na segunda, em seguida, temos uma produção em massa. A produção se aumenta muito mais em quantidade e em capacidade e com redução de tempo. Aqui, por exemplo, é muito presente o Fordismo. A terceira revolução industrial, temos a introdução de sistemas de gestão, como ERP, SAP, MRP, WMS, que são programas de gestão que justamente são especializados para alguma tarefa ou alguma natureza de atividade específica da organização, como controle de estoque, recursos humanos, financeiro e por assim adiante. Inteligência artificial. Por mais que ainda hoje, atualmente, já exista, de fato, a inteligência artificial, ela ainda é muito limitada e com certeza não está num grande grau de aprimoramento. Sendo assim, na indústria 4.0 é previsto que tal aprimoração e complexidade dessa seja alta a nível de promover diversas virtudes e benefícios que hoje ainda não são experimentados. Contexto e surgimento. Cidade de Hannover, na Alemanha. A indústria 4.0, inicialmente, é um movimento europeu de resgate à manufatura do passado. Por quê? Queria se recuperar todo o processo produtivo que havia se deslocado para o Oriente. Só que agora, remodelando esse processo produtivo de forma eficiente, sustentável e outras características que não se pode descartar dentro do contexto contemporâneo. Na Alemanha, em 2011, na Feira Anual de Hannover, a chanceler federal Angela Merkel queria que as indústrias alemãs, já com um poderio tecnológico bem avançado, queria que fosse mais ainda aprimorado, lidando justamente com aquelas questões de inteligência artificial, fábricas mais inteligentes, dinâmicas e integradas, que fossem capazes de prever mudanças de estágio e se adaptar a imprevistos. Nos Estados Unidos, essa questão se chama de Smart Manufacturing. A indústria 3.0, como antecessora da 4.0, está mais pautada
no enfoque do desenvolvimento da automação e introdução a sistemas de gestão. Com isso, a 4.0 intuitivamente transcende isso e, com grande capacidade de desenvolvimento mútuo e coletivo, contando com recursos como realidade aumentada e simulada, pode-se chegar a uma eficiência muito mais elevada do que se encontra atualmente. Agora iremos falar sobre alguns tipos de tecnologia. Computação em nuvem. Se trata de dispor dos recursos de TI comumente sabidos, só que agora sem precisar dispor-se de uma estrutura física grande, como servidores, data centers, enfim, um layout físico para poder acomodar esses aparelhos. Quando uma organização terceiriza essa questão, ela consegue contar com o serviço de outras organizações que se dispõem a prestar serviço de computação em nuvem. E essa organização que contrata serviço pode, assim, então, focar os seus esforços para programação, aplicação, análise de dados e por assim adiante. Manufatura digital. Como seu nome sugere, essa aqui tem como objetivo transformar, deslocar todo o processo produtivo, presencialmente, em suma, sendo que agora tornando ele, em essência, bem virtualizado ou pouco presencial. Big Data. Big Data, como traduzido, é uma grande quantidade de dados, mas não é isso justamente. Também envolve a análise apurada e esses dados volumosos são imprescindíveis para uma tomada de decisão, visando uma optimização das rotinas, das atividades produtivas, enfim. Robótica avançada. Aqui compete um tipo de tecnologia usada para quando precisa se desempenhar atividades humanamente impossíveis, seja pela necessidade de repetição altamente em uma taxa de curto tempo ou uma complexidade tamanha que o ser humano simplesmente não conseguiria executar. Sendo assim, como visto na imagem, alguns procedimentos cirúrgicos ficam mais facilitados quando os profissionais envolvidos usam alguns aparatos de robôs. Segurança cibernética compete justamente a um sistema, filosofia, ações, políticas, todo um conjunto de aspectos para que vise-se uma proteção à privacidade de dados e que se consiga combater ameaças externas, como espionagem industrial, invasão de hackers, vazamento de dados. Sistemas de simulação competem justamente sobre a viabilidade de se mensurar, modelar, analisar alguma idealização de um modelo de produto ou serviço antes mesmo de começar a torná-lo real. Então, em alguns programas de usinagem, por exemplo, simulação de usinagem, se pode modelar, prever como é alguma peça antes mesmo de começar a produzir, modelar ela com máquinas. Conceitos intrínsecos da indústria 4.0. Interoperabilidade. Diz respeito à capacidade de diversos dispositivos e pessoas operarem entre si, integrados por uma rede e conectados, para que deem andamento e progresso a um processo produtivo, desde o seu início, com alocamento de recursos, escolha dos melhores profissionais possíveis, até as etapas finais, entrega do produto ou serviço, contato ao cliente final. Virtualização é justamente transferir muitas etapas que seriam bem difíceis de se realizar no meio presencial e agora tornando mais fácil, tornando o processo produtivo mais fluido ao ser inserido no ambiente virtual. Por exemplo, é possível coordenar processos produtivos em uma fábrica que esteja no outro lado do mundo através de um dispositivo móvel. Descentralização. Justamente atrelado e como consequência da virtualização, a descentralização remete que as tomadas de decisão sobre o processo produtivo não ficam agora
centralizadas, enfocadas somente em uma vertente, algum ser, alguma pessoa ou máquina. E assim, menos difícil de ter alguns entraves ou gargalos. A modularidade compete justamente à segmentação dessa linha produtiva, da cadeia de suprimentos. Várias células que fazem parte, quando inseridas no conjunto maior do processo produtivo, devem ter a flexibilidade, versatilidade e capacidade de se conectarem, integrando para que deem totalidade e formação ao processo produtivo e que sejam capazes de se adaptar conforme mudanças de cenário imprevistos. Passos para a transição da indústria 4.0. Atualmente, as indústrias teriam que passar por essas etapas para que for possível uma implementação e inserção ao caráter da indústria 4.0. Segurança e privacidade. É visto que, com o aumento de conexão, se tem uma exposição maior pela troca, geração e acesso de um maior volume de dados, o que vai possibilitar certamente a ataques cibernéticos, desmantelamentos, por exemplo, e roubo de informações. A segurança e privacidade requerem que as organizações saibam administrar esses dados de seus clientes e também de si mesmo. Garantir a segurança e a privacidade é essencial para que o processo produtivo não fique comprometido e até paralisado. Novas formas de risco de segurança, não só de informações, também surgem, como justamente os processos produtivos. Uma vez que eles vão ser virtualizados, fica mais fácil e propício a receberem ataques. Então, o sistema de proteção ele precisa ser altamente robusto, completo, para que consiga se neutralizar e sempre combater as ameaças externas. Educação e empregabilidade. Por estarmos lidando com uma nova revolução industrial, intrínseca e historicamente, haverá uma extinção de cargos, logo assim, um desemprego em massa, ainda mais quando se trata de trabalhos que se constituem como repetitivos, que tenderão a ser substituídos por máquinas. Então, temos a questão da requalificação para outras atividades. A automação 4.0 promove justamente um deslocamento dessa mão de obra, que passará agora a lidar com atividades que exigirão maior especialização. O Brasil e a sua ineficácia educacional frente à chegada inevitável da indústria 4.0. Como sabe-se, o Brasil ainda possui uma educação muito deficitária, seja básica, geral, média, especializada. E por ora, muitas empresas sentem que há ainda uma mão de obra especializada muito carente, muito pouca, e que justamente isso implica que as autoridades competentes à questão da educação terão que reformular, modular excelentes programas de educação para que as indústrias possam absorver agora uma mão de obra mais especializada, melhor concretizada. Conhecimentos e habilidades técnicas de frente à inteligência emocional e interpessoalidade. É visto que a nova geração não somente aprecia justamente ter conhecimentos, habilidades técnicas, conhecimento teórico, habilidades que os cargos e empregos vão exigir comumente. Mas também não se pode deixar de lado a questão das relações interpessoais, porque os empregos nunca vão deixar de ter relações humanas. Então, é preciso, essa nova geração sente que precisa saber como lidar com o outro, como trabalhar em equipe, por exemplo. São questões assim interpessoais que também estão muito em voga. Oi, meu nome é Milena e eu tô aqui para falar sobre o Marketing 4.0. Esse é um conceito desenvolvido por Philip Kotler, que é um importante teórico da administração moderna, e ele representa a revolução digital, nas empresas. Então, o que seria isso? Seria as empresas se introduzirem cada vez mais dentro da internet, porque o padrão do consumidor está mudando.
e vem mudando a cada dia. Então, quanto mais eu vou consumir alguma coisa, com certeza, dificilmente a pessoa não vai pesquisar no Google, não vai pesquisar na internet referências do que as pessoas estão achando, o que as pessoas não estão gostando ou estão gostando. Então, é muito importante para as empresas entrarem nessa nova realidade, né, para acabarem tendo o consumidor como sua própria divulgação, né, acabarem usando. E essa transformação digital é o mais recente estágio do mercado, que aí foi onde surgiu o Marketing 4.0, que as empresas estão cada vez mais dependendo dessas mídias sociais e dependendo de serem vistas, né, dentro dessas mídias para serem consumidas. E ao longo dos anos a gente teve uma evolução do marketing. É nítido isso. Marketing 1.0 era a era dos produtos. O foco era no produto, né? Não tinha uma preocupação em ter uma marca, em ter uma marca, né? Não é nem ter uma marca, da sua marca ser reconhecida e tudo mais. Você vendia aquele produto, apresentava o que seu produto fazia e pronto. Não tinha um diferencial, não tinha um porquê você deve comprar isso. Até porque naquela época a concorrência era muito baixa. E aí, com a popularização do rádio, da TV, né, as pessoas foram tendo mais acesso às propagandas, mais acesso aos produtos, a concorrência foi aumentando e as empresas começaram a se preocupar, né, em fazer uma marca, né, em fazer seu nome, começar a fazer seu nome, porque o consumidor foi ficando mais exigente. E aí, ao acabar, né, esse marketing, mas ao passar dessa fase e o avanço e continuando do marketing 2.0, a gente entra no marketing 3.0, que a gente chama de marketing one-to-one, que seria você fazer uma propaganda, né, um consumo para um consumidor específico, para um grupo específico. Então você tem que focar o seu produto e a sua propaganda, né, nesse grupo e enxergar o consumidor não só como um alvo, e sim como um ser humano, respeitando, né, as suas vontades, os seus anseios, tudo isso, porque o consumidor passa a ter uma voz mais ativa, ele fala do que ele gosta, ele fala do que ele não gosta, ele não sai consumindo qualquer coisa. E aí a gente entra nessa nova era que é o marketing 4.0, em que as pessoas têm a voz muito mais ativa, né, nas suas redes sociais. As redes sociais fazem com que as pessoas não se inibam em falar, então a pessoa fala do que ela gosta, fala do que ela não gosta, consome, gosta e passa para frente, e isso vai construindo, né, a reputação das marcas. E o grande objetivo, né, do marketing 4.0 é você quebrar essas barreiras do digital e do físico, e você conseguir se comunicar com seus consumidores pelo meio digital, conseguir se comunicar com eles pelas redes sociais, por postagens, por tudo isso. E também é importante falar que esse 4.0 tem uma abordagem híbrida. As empresas ainda devem investir em mídia tradicional, que seria televisão, né, rádio, e passar a cada vez mais investir em introduzir a mídia digital dentro da sua empresa. Twitter, tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook, e é uma marca que alimenta essas redes sociais. Então, se relaciona, né, diretamente com o consumidor. Faz vídeos para que as pessoas se identifiquem, né, com a marca e queiram consumir os produtos da Garoto. Como exemplo de empresa brasileira de administração contemporânea, nós falaremos sobre o chocolate Garoto. É uma empresa do ramo alimentício. Atualmente ela tem mais de 70 produtos lançados no mercado. O produto mais famoso é o Serenata de Amor e a Caixa Amarela. Ela está entre os top 10 dos maiores fabricantes de chocolate no mundo e é a maior fábrica de chocolate da América Latina. Dentre os seus principais produtos, podemos citar a bala de hortelã, que foi um dos primeiros produtos vendidos, o chocolate batom, conhecido inicialmente como leite e mel, a caixa amarela, que é a caixa com a maior variedade de bombons da marca Garoto, bombons Serenata de Amor,
E também, atualmente, lançado em 2013, alguns sorvetes da marca Talento, que também é uma divisão de produção da própria empresa. Como análise organizacional da Garoto, nós resolvemos falar um pouco sobre a missão da empresa, que é promover e facilitar o desenvolvimento de pessoas em um ambiente inovador e inspirador, a visão da empresa, que é ser reconhecido como referência na sustentabilidade de negócios através das pessoas, e alguns valores, que são ética e respeito, humildade e confiança, comprometimento, foco no trabalho, flexibilidade no trabalho em equipe, energia e paixão pelo que faz. Como ponto, um diferencial na administração da Garoto, a gente resolveu pontuar a respeito do planejamento estratégico da empresa, que possui uma produção totalmente automatizada, sendo as máquinas as principais responsáveis por fazer o chocolate, e a mão de obra humana, né, os colaboradores em si, ficam responsáveis apenas pela parte de estocagem dos produtos. Um outro ponto também, ainda sobre o planejamento estratégico, é sobre a produção dos chocolates. Eles produzem cerca de 100 mil toneladas de chocolates por ano, e em períodos e datas comemorativas, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal e Páscoa, o planejamento acontece de forma dobrada. Na Páscoa, por exemplo, eles iniciam a produção 6 meses antes e os produtos são vendidos em cerca de 1 mês apenas. Na área de clima organizacional, nós resolvemos ressaltar a prática de gestão da empresa. Eles visam muito a saúde, a nutrição e o bem-estar do funcionário, visando uma qualidade de vida melhor, né, para os colaboradores, e eles possuem programas de valorização e reconhecimento dos funcionários, aplicando programas de desenvolvimento individual, conhecidos como PDI, e planos de carreira para os funcionários, podendo gerar a um estagiário uma efetivação, uma contratação e um reconhecimento maior no mercado. Pensando a respeito da responsabilidade social e do bom relacionamento com o meio ambiente, a Garoto possui um sistema solar nos chuveiros dos vestiários dos colaboradores, o que promove uma redução do consumo de energia anualmente, e também os resíduos feitos, né, e produzidos pela empresa são 100% recicláveis. Uma outra forma de trazer ainda mais relevância ao nosso país e às nossas matérias-primas é que o cacau utilizado dentro da empresa nas produções são 100% retirados de terras brasileiras. Outro conceito trazido pela empresa é a Indústria 4.0, que visa trazer melhorias e mais tecnologia para o empreendimento. O diretor, no final do ano passado, comunicou que estaria fazendo para o ano de 2021 um investimento de mais de 200 milhões na produção e na fabricação dentro da empresa. Seu principal objetivo é fazer com que a empresa seja ainda mais moderna e trazer mais tecnologias, principalmente para a área de monitoramento e manutenção das operações. Chegamos ao fim do nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer a oportunidade e a presença de todos.